Agora note, mas eu estava pensando como este precioso e piedoso irmão, João, achei que seria um bom lugar para injetar isso, pouco antes de encerrar. Veja, se João viu lá e aqueles eram dos seus irmãos, veja, seus irmãos que tinham de sofrer um pouco, então, veja, o Senhor Deus permitiu-me ver meus irmãos e os santos que estavam esperando pela vinda do Senhor. Note, eles não estavam debaixo do altar de sacrifício, os meus não estavam, mas estes estavam. Eles eram mártires, está vendo? Os meus não estavam debaixo do altar dos mártires. Agora, quero que ouça com bastante atenção e encerrarei honestamente em cerca de apenas 10 minutos. Às 10 horas, ainda que tenha de interromper e encerrar amanhã. Veja, eles não eram os meus, os que o Senhor me mostrou, a noiva. Ela não estava debaixo do grupo dos mártires, não. O altar de sacrifício dos mártires, mas tinha recebido vestes brancas por aceitar a graça perdoadora da palavra viva. Cristo lhes havia dado uma veste branca. Eu não penso pela abertura. Eu de fato penso, melhor dizendo, com a abertura deste quinto selo, como eu creio, que ele está aberto a nós. Fiz isto com boa consciência, com clara revelação perante Deus, não tentando apenas criar, achar, porque sempre fui contra a organização, nunca pertenceria a elas, mas ele está aberto para mim agora. E penso, sim, uma outra coisa. Com a abertura deste quinto selo, neste dia, põe em ordem uma doutrina aqui mesmo, sobre a qual talvez eu fale, que as almas dormem. Agora, compreendo que há pessoas aqui que de fato creem nisso. Veja, que as almas dormem. Penso que isso prova o contrário. Elas não estão dormindo, estão vivas, seus corpos adormecidos, mas a alma não está no sepulcro, está na presença de Deus, veja, debaixo do altar. Aqui está onde discordo de um precioso irmão, um professor. E noto, sei que vejo alguns da sua igreja sentados aqui. Eu compreendo que este é um grande professor, ele é um doutor em divindade, doutor em filosofia, doutor em leis. Ele é um homem verdadeiramente bom também. Acho que hoje já é falecido, mas ele foi um homem e bom escritor. É o irmão Uriah Smith, o autor de Daniel e Apocalipse. Agora, para vocês que são seguidores de seus ensinos, vejam, agora eu não estou simplesmente, não quero dizer isso arrogantemente, mas eu só, estão vendo? Mas o irmão Smith e tentando defender, veja, tentando defender que a alma dorme, lá ele menciona isso, a alma dorme, e não há altar de sacrifício no céu, que o único altar mencionado é que ele crê que está no céu, é o altar de incenso. Mas para vocês, estimados, e não para discordar do nosso irmão, eu irei provar. Espero me encontrar com ele do outro lado, veja, não para discordar deste grande professor, mas somente para lhe mostrar como isto prova o contrário. Veja, prova o contrário. A abertura deste selo, neste último dia, elimina totalmente o ensino que a alma dorme. Está vendo? Elas estão vivas, não estão mortas, está vendo? Note isso agora. Agora, se não há altar de sacrifício no céu, onde se encontra o sacrifício pelo pecado, então, o cordeiro? Tem de haver um lugar onde esse cordeiro morto, ensanguentado, se encontre ali, onde o sangue... Isso. Agora, o incenso eram os odores, coisas odoríferas que eles queimavam, o que a Bíblia disse que eram as orações dos santos. Se não há sacrifício no altar, então as orações não podem ser recebidas. É somente pelo sangue, no altar sacrificial, que permite que as orações alcancem a Deus. O irmão Smith estava errado, veja. Não para discordar dele, acho que fui claro, com amor fraternal e respeito por sua grande obra, veja. Mas ele estava errado.
O quinto selo abriu isso. Veja, veja, muitas outras coisas se você captou, está vendo? Estou esperando por minhas perguntas. Veja se eu... Muito bem. Agora, onde estava a arca, o cordeiro ensanguentado, sangrando, ferido, morto para expiação, para essas orações odoríferas? Note, a Bíblia diz: se este tabernáculo terrestre da nossa habitação for desfeito, temos um já esperando. Foi lá que eu vi aqueles santos, está vendo? Observe quando um bebê... Perdoe-me novamente, irmãs, por essa conversa franca perante mulheres jovens, mas vejam, quando uma mãe concebe e esse punhadinho de músculos se movimenta e salta, vocês entendem, é um corpo natural. E assim como a natureza está desenvolvendo o corpo natural, já notou sua esposa antes dos pequeninos nascerem? Ela sempre, continuamente, no final, torna-se muito amável e terna. Se ela nunca foi em toda a sua vida, será então. Já notou que se observa um tipo de sentimento santo numa mãe? E você vê algum pecador lá que zomba de uma mãe que é uma mulher grávida? Acho isso ridículo. Isso é vida vindo ao mundo. Mas você já notou que parece sentir-se uma ternura que a envolve? Que é isso? É um pequeno corpo espiritual, vida espiritual, esperando para entrar nesse corpinho logo que nasça. Agora, ele só está gerado, mas quando nasce, o corpo espiritual se une com o corpo natural. E então, a Bíblia ensina que agora fomos gerados por Deus. Estamos gerados pelo Espírito Santo, que em nós está Cristo, um Filho de Deus sendo formado em nós. E quando este corpo terrestre é desfeito, este corpo espiritual vem das entranhas da terra. Há outro corpo esperando para recebê-lo. Se este tabernáculo terrestre cair, há outro corpo para recebê-lo. Este corpo mortal se reveste de imortalidade. Este terrestre se reveste do celestial. Está vendo o que quero dizer? Há um corpo natural que é pecaminoso, mas em sua formação, exatamente como ele, há outro corpo para o qual vamos. E estou tão agradecido a Deus de que eu possa dizer, como seu pastor e irmão, que vi essas pessoas, digo solenemente, neste corpo, e toquei nelas, isso mesmo, note. Observe, veja Moisés, Eliseu. Depois que Moisés tinha morrido e Eliseu tinha sido levado para o céu, ele ficou de pé aqui no Monte da Transfiguração com seus sentidos de fala, audição, entendimento e conversou com Jesus antes da crucificação. Agora, que tipo de corpo ele tinha? Veja, Samuel, depois de ter estado morto por cerca de 2 anos, foi chamado de volta na caverna aquela noite pela feiticeira de Endor e conversou com Saul com linguagem. Ouviu Saul, respondeu e conhecia de antemão as coisas que iam acontecer. Ainda assim, seu espírito não havia mudado. Ele era profeta. Quando o espírito de Elias vier sobre o homem, dirigi-lo-á exatamente como Elias. Ele irá para o deserto, ele amará o deserto. Ele detestará mulheres imorais. Ele será contra a organização. Ele não usará de meias palavras com ninguém. E esse será o seu espírito. Foi assim. Toda vez que veio, veja, Moisés será a mesma pessoa. Agora, e nós verificamos em Apocalipse 22:8 a mesma coisa. Agora, ou para concluir, para aqueles que... Essas almas, agora observe isso, debaixo do altar, da abertura deste selo, que tinham sido mortas no tempo entre a morte de Cristo e a subida da igreja. O grupo de Eichmann e todos aqueles verdadeiros judeus com o nome no livro. Se você observar, meu irmão, conforme a Escritura, eles podiam conversar, clamar, falar, ouvir e tinham todos os 5 sentidos. Não dormindo no sepulcro inconscientes, estavam bem acordados e podiam conversar, falar, ouvir e tudo mais, está certo? A congregação diz: Amém. Oh, ajuda-nos.
2 minutos. Amém. Sinto muito tê-los segurado por meia hora. Não posso. Não deveria dizer isso. Vejam. Estão vendo? Isso mesmo, vejam. Mas, vejam, aqui está todo o meu entendimento, da melhor forma, e conforme a revelação que me foi dada esta manhã, pouco antes do amanhecer, pelo Senhor Jesus Cristo, aí está o 5º selo aberto para acompanhar os outros 4. Por sua graça, ele me deu isso. Sua graça a você e a mim. Nós agradecemos a ele por isso. E, com sua ajuda, pretendo viver mais perto do quanto possa viver, ensinando outros a fazer a mesma coisa, até que me encontre com ele, com vocês, na glória, quando todas as coisas tiverem terminado. Eu o amo por isso, e é tudo o que conheço sobre isso. E verdadeiramente creio de todo o coração que as verdadeiras revelações do revelar do 1º, 2º, 3º, 4º e 5º selos estão agora abertas a nós. Eu amo, porque ele primeiro me amou. O irmão Branham fala baixinho com alguém. No madeiro do Calvário, o irmão Branham começa a sussurrar, eu amo. Agora, calmamente, reverentemente, perante Deus. Como vimos este selo aberto a nós, Deus tendo de tomar seus próprios filhos amados e cegar seus olhos e despedi-los, porque sua própria justiça requer o julgamento do pecado. Pense nisso. Sua justiça e sua santidade requer justiça. Uma lei sem punição não é lei. E suas próprias leis, ele não pode fazer o contrário e ainda permanecer Deus. Foi por isso que Deus teve de se tornar homem. Ele não podia tomar um substituto, um filho que não fosse apenas um filho comum dele ou algo assim. Deus se tornou ambos. Jesus se tornou tanto filho quanto Deus. A única maneira que ele podia justamente fazê-lo. Deus teve de receber a punição, ele próprio. Não teria sido justo colocá-la sobre outra pessoa. Deste modo, a pessoa de Jesus era Deus manifestado na carne, chamado Emanuel. E para fazer isso, e tomar uma noiva e salvar um bando perdido de gentios pagãos, ele teve de cegar seus próprios filhos, e então puni-los por isso, na carne, pela rejeição. Mas sua graça proveu vestes, mas a vida, veja o que aconteceu. E se ele teve de fazer isso para que tivéssemos uma oportunidade, como podemos desprezar essa oportunidade em amor? Se houver neste edifício essa noite essa pessoa, jovem ou velha, que tem até essa ocasião desprezado essa oportunidade que custou a Deus tal preço, e você gostaria de aceitar essa oferta a Deus essa noite, que você não tem, pelo que sabemos, de ser um mártir, ainda que você possa ser, mas uma veste branca foi providenciada para você. E se Deus bate no seu coração agora, por que não aceitá-la? O irmão Branham bateu no púlpito 3 vezes. Agora, inclinemos a cabeça novamente. Se essa pessoa ou pessoas estão aqui que desejam isso, ou querem aceitar isso baseado em sua fé no sangue derramado que Deus teve de derramar por você, sofreu além de qualquer coisa sofrida por qualquer outro mortal. Não poderia ter sido um ser mortal para sofrer assim, a ponto da agonia que sentia separar sua água do seu sangue em suas veias. Antes que ele fosse para o Calvário, gotas de sangue estavam saindo do seu corpo com tal pesar e coração quebrantado pelo que ele tinha de fazer. Mas podia ter recusado isso também. Porém, voluntariamente o fez por você e por mim. Pode você rejeitar tão incomparável amor? E você vê isso agora pela abertura destes selos, o que você fez e o que Deus fez por você. E você está pronto para entregar sua vida a Deus, e se ele arrancar das mãos do anticristo em que você agora está? Aceitaria a oferta dele, apenas erguendo-lhe a mão, dizendo, Deus, por isso eu expresso que aceito essa oferta da graça. E, irmão Branham, desejo suas orações,
para que sempre permaneça fiel. Erga a mão e vou orar. Deus o abençoe, Deus o abençoe. Queira isto de verdade agora. Não o faça a não ser que realmente queira isso. E aí mesmo onde está sentado, aceite aí mesmo. Porque, lembre-se, você não poderia ter erguido a mão a não ser que algo lhe estivesse dito para fazê-lo. E nada mais poderia ter feito isso, exceto Deus. Assim, agora, quando você vê as Escrituras tão perfeitamente desvendadas, você vê o que tem acontecido no decorrer das eras, nos últimos anos, 20 ou 30 anos. Você vê isso perfeitamente vindicado. Você vê a Escritura dizendo exatamente o que aconteceu e o que está por acontecer. Então, baseado na fé na obra de Cristo, onde você está sentado agora mesmo e ergueu as mãos, diga: deste minuto em diante está encerrado. Tomo a Cristo agora como meu Salvador e viverei para Ele o resto da minha vida. E desejo que Deus me encha com o Espírito Santo. E se não foi batizado em nome de Jesus Cristo, o tanque estará esperando por você. Oremos. Senhor Deus, houve um grande número de mãos entre as pessoas que se ergueram. Tenho certeza que Tu és o mesmo Senhor Jesus que fez a expiação por nós muitos anos atrás. E ao ver estes selos revelados e as grandes coisas que têm sucedido bem aqui nos últimos anos, eu creio de todo o coração que a porta da misericórdia está começando a se fechar e estás pronto para fazer tua jornada agora para redimir o teu povo. Enquanto há lugar e uma porta aberta, como foi nos dias de Noé, que estas preciosas almas que vivem no corpo deste tabernáculo, que será desfeito algum dia, que ergueram essa mão mortal no interior deles, porque de sua convicção e de sua confissão que eles creem e querem aceitar a tua proposta a eles para a salvação, neste livro selado aberto que foi aberto a nós. Dá a eles esta noite, Senhor, uma veste da justiça de Jesus Cristo e veste sua alma nisso para que possam se apresentar perante Ti naquele dia que está tão próximo, perfeitos pelo sangue de Cristo. Senhor Deus, se eles não foram batizados no nome de Jesus Cristo e sobre a revelação que Tu me deste concernente a isso, e visto que Paulo ordenou às pessoas que até mesmo foram batizadas por João Batista serem batizadas novamente em nome de Jesus Cristo para receber o Espírito Santo, em Atos 19, peço que Tu os convenças, Senhor, da verdade e que possam Te obedecer. E então, em obediência à sua aceitação e obediência à sua confissão e à água, que Tu, em retorno, as enchas do Espírito Santo para terem poder para servir o resto de suas vidas. Eu as encomendo agora a Ti, em nome do Cordeiro sacrificado de Deus, Jesus Cristo. Amém, amém. Eu o amo, porque Ele primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro do Calvário. Agora, para vocês que ergueram as mãos, obedeçam ao mandamento do Espírito, que seria seguir as leis da palavra para um pecador arrependido. Sigam em cada atitude e que o Deus do céu os recompense pela posição que tomaram por Ele. O Senhor os abençoe. Amanhã à noite, tragam seus lápis e papéis. Ora, como tem feito? Esperamos estar aqui no mesmo horário, às 7h30 em ponto, querendo o Senhor. Orem por mim, para que Deus abra o 6º selo para mim amanhã, para que eu esteja apto a trazê-lo a vocês, como Ele o entregar a mim. Até então, cantamos novamente, não somente através de hinos, mas através de louvores, àquele que morreu em nosso lugar e nos redimiu. Eu o amo. Aqui está o seu pastor agora. Eu o amo, porque ele primeiro me amou.